Então, hoje eu vou falar sobre cadastramento de barragens. Um pouquinho aqui. Parte de cadastramento de barragens. Vamos lá, então. O que é mais importante, e é o que todo mundo pergunta, tem muitos produtores e muitas pessoas que estão sendo notificados, eles muitas vezes falam assim, nossa, mas será que eu tenho, de fato, uma barragem? Eu não tenho uma barragem, eu tenho uma acumulação de água aqui, na verdade, faz muito tempo que eu tenho essa barragem, eu não estou entendendo por que só agora eu tenho que fazer esse cadastramento. Então, o que é uma barragem? É qualquer estrutura construída dentro ou fora de um curso permanente ou temporário de água, em talvegs ou em cava exaurida com diques, para fim de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas. Essa conceito de barragem, ele está na Lei Federal 12.334 de 2010, que é a lei que regulamenta toda a parte de barragem. Então, aqui nós temos um exemplo de barragem com as estruturas, onde nós temos o reservatório, a crista, o talude montante, o vertedor, o extravasor, ou vertedor auxiliar, e a saída do vertedor. Tá? Vamos aqui. E qual, então, é a função da barragem? A barragem tem a função de obstruir o curso d'água. E o reservatório? O reservatório, ele vai acumular a água. O vertedor, que nós falamos aqui, ó, o vertedor é a estrutura que tem a função de regular o nível de um reservatório e conduzir a água para a jusante da barragem. Ele é muito importante porque ele não vai deixar a barragem extrapolar o seu volume. E o extravasor é a estrutura auxiliar que tem a finalidade de complementar o escoamento do excesso da água no reservatório. Então, vocês vão notar agora que quando se faz essa notificação e se solicita essas informações, uma das informações que vai se solicitar é a barragem tem vertedor, a barragem tem extravasor. Então, esses são dois assuntos, são duas características importantes que devem ser colocadas no momento da notificação ou do cadastramento da barragem. Quais, então, as características que as barragens devem apresentar para elas serem cadastradas? Então, pelo menos uma dessas, altura do maciço contado do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15 metros. Capacidade total do reservatório, maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos. Reservatórios que contenham resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis. Categoria de dano potencial associado médio ou alto em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perdas de vida humana. Tá? Então, pelo menos se tiver uma dessas características, ela já precisa ser cadastrada. Outra questão que muito é perguntado é de quem é a responsabilidade pela segurança dessas barragens? A responsabilidade legal é totalmente do empreendedor pela segurança da barragem. Tanto a segurança e também os danos decorrentes do seu rompimento, vazamento ou mau funcionamento, independente da existência de culpa pela reparação desses danos. A responsabilidade legal é sempre do empreendedor. E quem é esse empreendedor? Ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que ele vai deter a outorga, a licença, o registro e a concessão, autorização ou outro ato que lhe confira o direito de operação da barragem e do respectivo reservatório, ou subsidiariamente aquele com direito real sobre as terras onde a barragem se localiza, se não houver quem explore oficialmente. Tá? Então, é muito importante quem é o empreendedor. Nesse momento, por exemplo, tem muitos produtores que eles
não estão na propriedade rural. Eles fizeram arrendamento da propriedade rural. Tá? Então, o arrendamento, até mesmo no contrato de arrendamento, se o arrendamento tem barragens, é importante que o arrendatário tenha uma cláusula dentro do contrato de arrendamento onde tenha também a responsabilidade dele de fazer toda a manutenção desta barragem. Tá? E quais são as obrigações do empreendedor? Vou falar algumas aqui, são muitas. Tudo isso, então, como eu já falei para os senhores, eles estão totalmente detalhados na lei que regulamenta toda essa parte de barragens, que é a Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, tá? Que ela estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragem, destinada à acumulação de água para qualquer uso, à disposição final temporária de rejeitos e a acumulação de resíduos industriais. E ela ainda cria, através dessa lei, ela cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Tá? Então, todas essas informações que eu estou passando hoje, elas são advindas da Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, que agora ela teve alguns artigos que foram modificados e incluídos pela Lei 14.066 de 2020. Então, quais as obrigações do empreendedor? Prover os recursos necessários à garantia de segurança da barragem, em caso de acidente ou desastre, organizar e manter um bom estado de conservação as informações e as documentações referentes ao projeto, a construção, a operação, a manutenção e a segurança, quando couber, a desativação da barragem. Essa questão é muito importante porque algumas pessoas falam assim, agora eu tenho essa barragem, nunca fiz o cadastro, e essa barragem, para mim, ela já faz 50 anos que está lá, não foi meus avós que construíram, e agora eu vou ter que cadastrar, e de acordo com o tamanho, eu vou ter que fazer até a outorga de barramento, vou ter que despender com uma outorga de barramento, passando mais, se aumentar mais o tamanho, eu vou ter que fazer até uma segurança de barragem, vou ter que fazer um plano de segurança de barragem, de repente eu vou ter que fazer até um PAI, que é o que se chama Plano de Ação de Emergência de Barragens também, e para a minha propriedade ela não serve para nada, a não ser de paisagismo, e eu quero então fazer a desativação. Até mesmo para que eu possa fazer essa desativação da barragem, eu preciso fazer um projeto de como eu vou desativar essa barragem. Informar os respectivos órgãos fiscalizador qualquer alteração que possa acarretar na redução da capacidade da descarga da barragem ou que possa comprometer a sua segurança. É importante também deixar bem claro que o órgão ambiental ele tem acesso irrestrito à barragem. Então, até mesmo agora, quando o produtor ou a pessoa for notificada, o empreendedor for notificado, o órgão ambiental pode ir na propriedade dele, eu vou mostrar mais adiante, para verificar se de fato essas informações fornecidas estão corretas de acordo com as informações que foram fornecidas, tá? Notificar imediatamente o respectivo órgão fiscalizador, a autoridade licenciadora do CISNAMA e ao órgão de proteção e defesa civil qualquer alteração das condições de segurança de barragem que possa implicar em acidente ou desastre. Essas, então, são as obrigações do empreendedor, que é a pessoa responsável pela barragem, seja ele ter construído ou não. Volto a insistir que num contrato de arrendamento, é importante que uma das cláusulas do contrato tenha bem claro essas responsabilidades da pessoa que está lá, então, fazendo esse arrendamento. Outra questão... Desculpa aqui. Outra questão importante a considerar, o que é uma DPA?
um dano potencial associado da barragem. O que é? É o dano que pode ocorrer devido ao rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem, independentemente da sua probabilidade de ocorrência, a ser graduado de acordo com as perdas de vida humana, os impactos sociais, econômicos e ambientais. Então, DPA, ele é muito importante. Quando eu mostrar ali para vocês, vocês vão ver que sempre tem DPA, qual é o risco? Risco alto de DPA, risco baixo, risco médio. E também vamos falar, então, falamos do DPA e agora como que as barragens são classificadas. Elas são classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, por dano de potencial, como nós vimos ali, associados pelo volume, com base principalmente em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, no momento que nós recebemos, o empreendedor vai receber a notificação da barragem, para que ele faça o cadastramento da barragem, ele ainda não tem conhecimento se aquela barragem, qual é a categoria do risco, ela não tem uma classificação ainda. Ela só vai ter uma classificação após os agentes fiscalizadores avaliarem os dados que foi fornecido por aquele empreendedor, para que eles possam classificar essa barragem pela categoria do risco e também pelo DPA, como nós falamos. A classificação por categoria de risco, ela pode ser alto, médio ou baixo, e será feita em função das características técnicas, dos métodos construtivos, do estado de conservação, da idade do empreendimento e do atendimento do plano de segurança de barragens, bem como outros critérios definidos pelo órgão fiscalizador. Isso é uma redação que foi dada, é uma classificação nova que foi dada agora pela redação da Lei 14.066 de 2020. Então, essa classificação por categoria de dano potencial associado, que é o que nós já conversamos lá, o que é um DPA, a barragem, é também, como eu já falei, pode ser alto, médio ou baixo, e ela vai ser feita em função do potencial de perda de vida humana e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes de uma possibilidade dessa ruptura de barragens. Então, só para deixar claro para os senhores, quanto mais próximo esta barragem tiver de áreas de escolas, de áreas de escolas, da cidade, de algum tipo de empreendimento, maior vai ser, então, o DPA dela. Por que eu devo regularizar a minha barragem? Primeiro, como nós já falamos, é a obrigação do empreendedor. Ela está prevista na Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, que ela estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. E também nós temos que buscar a regularização da barragem e sua responsabilidade quanto ao licenciamento ambiental, outorga e segurança de barragens. Tudo isso vai ser junto ao órgão ambiental. Então, uma barragem, ela pode ter, vamos ver aqui, para a regularização de uma barragem, nós vamos ter que fazer a outorga da água, tá? Todas as propriedades que utilizam água, elas têm que fazer outorga da água, seja a dispensa de outorga ou a outorga, elas precisam estar cadastradas. O licenciamento ambiental, daí vai ser de acordo com o tamanho da barragem, vai ser de acordo com o empreendimento que eu tenho lá. Empreendimentos, por exemplo, de piscicultura, o licenciamento ambiental é acima de 3 hectares, tá? E a segurança de barragens também. Onde eu posso solicitar a regularização das minhas barragens? Então, nós vamos por partes. No caso de outorga, se a barragem for num corpo hídrico estadual, nós vamos, então, solicitar para o Instituto Água e Terra. Se a barragem for em um corpo hídrico federal, daí nós vamos ter que solicitar para a Agência Nacional, a ANA, né, de Água. Agência Nacional de Água, a ANA.
que a exigência de outorga, ela se destina a todos que pretendem fazer o uso de água, tanto superficial, como rios, córregos, ribeirões, lagos, minas ou nascentes, ou também, ela também precisa, no caso de águas subterrâneas, como no caso de poços tubulares, para as mais diversas finalidades, como abastecimento doméstico, abastecimento público, aquicultura, combate a incêndio e também consumo humano. Tá? E a outorga, ela é um instrumento pelo qual a ANA, Agência Nacional da Água, faz o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. Esse controle, então, ele é muito necessário, sim, para evitar os conflitos entre usuários de recursos hídricos e para assegurar o efetivo direito a acesso a todos aos recursos hídricos. Então, como eu falei lá, então, todo esse processo de regularização, ele passa, então, pela outorga, o licenciamento, no caso, se for necessário. Então, cada caso é um caso, eu tenho que analisar cada propriedade com os seus empreendimentos e com seus tamanhos com seus tamanhos de barragem e suas finalidades, tá? E atividades que os impactos ambientais não ultrapassam os limites territoriais, nós vamos, então, fazer com o Instituto Água e Terra, e já atividades desenvolvidas em mais de um estado que os impactos ultrapassam os limites territoriais, daí nós vamos fazer com o IBAMA. E a segurança de barragens? A segurança de barragens, então, barragens de uso múltiplo em corpos d'água de domínio estadual e barragens também destinadas à contenção de rejeitos industriais, nós vamos fazer, então, com o Instituto Água e Terra. Já as barragens destinadas à mineração, com a Agência Nacional de Mineração, e as barragens destinadas à geração de energia, nós vamos, então, fazer a regularização com a ANEEL. O que, então, eu preciso fazer para regularizar as barragens da minha responsabilidade? Os empreendedores de barragens devem solicitar os processos de outorga, licenciamento ambiental e segurança de barragem nos órgãos competentes, como eu já apresentei para os senhores. E tem algum empreendimento que ele está dispensado de outorga de barramento? Tá? Não de outorga d'água, mas outorga de barramento. Então, receberão dispensas de outorga de forma automática pelo SIGAR, que é o sistema o SIGAR hoje é um sistema de cadastramento de toda a parte de outorga, um sistema eletrônico, onde o IAT já disponibilizou essa nova ferramenta, onde, então, pode-se fazer toda a outorga de forma eletrônica e colocando todas as informações para que ele possa, então, o próprio programa vai calcular, vai verificar as taxas que tem que fazer e já sai a outorga, o documento de outorga da propriedade. Tá? Então, de forma automática, pelo SIGAR, barragens que possuem um volume até 15 mil metros cúbicos, espelho d'água de até 10 mil metros quadrados e altura inferior a 1,5 metros. E qual a situação que necessitam regularizar? Então, se eu for construir uma barragem, vamos supor que eu vou sair do zero e vou construir uma barragem. O empreendedor, então, deve solicitar a outorga prévia do barramento. O IAT, então, vai realizar a análise e emitir um parecer técnico. A partir dessas informações contidas no projeto construtivo, será realizada uma classificação prévia quanto à segurança, com base nas características técnicas da barragem, categoria de risco, e o dano potencial associado, tá? Que foi o que a gente já falou. É muito importante esses dois conceitos de dano potencial associado e também as características técnicas de segurança de barragem. Será emitida, então, uma portaria de outorga prévia da barragem, informando os documentos que o empreendedor deve apresentar para a obtenção da outorga de direito. Então, primeiro é feita uma outorga prévia, ele vai apresentar os documentos para fazer a outorga de direito. Se
se já existe uma barragem e não tem outorga de barramento. Da mesma forma, então o empreendedor deve solicitar a outorga de direito do barramento, o IAT vai realizar a análise e emitir um parecer técnico. Será realizada, então, uma classificação por categoria de risco e dano potencial associado, com base nos documentos entregues. Então, é isso que eu estou falando muito, orientando muito para que, quando chegue essa notificação, vou mostrar lá através do QR que posso acessar para fazer as informações que foi solicitadas nessa notificação, mas é muito importante que eu tenha certeza sobre essas informações que eu vou dar, porque é com base nesses documentos entregues e nessas informações e que vai ser feita uma inspeção de segurança, tá? Então, pode o critério técnico realizar uma vistoria a campo. Então, é algo que tem que ser, apesar de ser simples o processo de cadastramento, ele tem que ter uma orientação técnica para que o empreendedor tenha certeza sobre os dados que ele vai colocar lá nessa notificação. E dessa mesma forma, o IAT vai emitir a portaria de segurança de barragem e da outorga de direito do barramento, estabelecendo um prazo para que o empreendedor entregue a documentação referente à segurança de barragem. E se já tem barragem e já tem outorga de barramento emitida antes de fevereiro de 2019, o empreendedor deve realizar uma inspeção de segurança, que tem todo um cadastro lá do que ele deve levar em conta para fazer essa inspeção de segurança. O IAP vai realizar novamente uma classificação por categoria de risco e dano potencial associado, com base nos documentos entregues, especialmente a inspeção de segurança, e pode também, da mesma forma, ele fazer uma vistoria, realizar uma vistoria no campo para verificar se aquelas informações estão condizentes com o que ele está vendo lá na vistoria do campo, e o IAT vai emitir uma portaria de segurança de barragem e uma nova outorga de direito do barramento, estabelecendo o prazo que o empreendedor entregue a documentação referente à segurança de barragens. Outra questão que é muito importante é quais os problemas que posso enfrentar se as barragens da minha responsabilidade não forem regularizadas. Bem, essa legislação nova aqui, ela trouxe, deixa eu só ver o número dela aqui, nós falamos aqui, a Lei 14.066 de 2020, ela trouxe já os valores que podem ser, então, cobrados do empreendedor, se caso tiver qualquer problema com a barragem. Mas os empreendedores que não regularizarem a barragem de sua responsabilidade, eles também, além de terem que pagar valores a respeito de notificações, eles também vão sofrer punições que vão de detenção a multas presente na Lei de Crimes Ambientais, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Tá? E nos casos de piscicultura, se a sua barragem não está em curso hídrico, como, por exemplo, no tanque de piscicultura, verifique se já possui a outorga de uso e a outorga de uso da água e vai só realizar o cadastro de segurança de barragens. Tá? Muito bem. Então, agora, nós já entendemos tudo isso e o empreendedor vem até nós e fala: recebi uma notificação do Instituto Água e Terra sobre segurança de barragem, como eu devo proceder? O que aconteceu? Através do sensoriamento remoto, o Instituto Água e Terra ele identificou os espelhos d'água maior que 1 hectare e seus respectivos empreendedores. Esses empreendedores, então, agora eles estão sendo notificados para regularizar a sua situação junto ao Instituto Água e Terra, e caso tenha recebido essa notificação, ele deve acessar o cadastro de barragens, cadastro de segurança de barragem. Ele é muito simples, mas, como eu falei para vocês, o mais importante é ter certeza sobre as informações que eu vou fornecer lá. Se eu ficar em dúvida, é melhor eu consultar um técnico que tenha conhecimento que possa me auxiliar
para que eu não identifique algumas coisas que muitas vezes, numa vistoria, podem me prejudicar por não ser de acordo com aquilo que eu tinha declarado. Para os casos que as barragens interferem em cursos d'água, rios, córregos, minas, também se faz necessário a outorga de barramento. Então, a outorga de barramento. Então, aqui, só para vocês terem ideia, uma notificação, tá? Como ela tem, ela vem com um QR Code. Esse QR Code, então, eu posso fazer já esse cadastro através desse QR Code. E quais são os questionamentos que vêm para que eu possa, nesse QR Code, ou nesse, nós vamos entrar ali, eu vou mostrar para vocês depois, aonde que entra nesse cadastro de barragens, o que eles perguntam, quais são as perguntas. O primeiro, ele pergunta o código da barragem. Então, esse código da barragem, ele foi código da sua barragem, 1422, no caso desse exemplo aqui. E é o que eu vou, é a primeira dado que eu vou cadastrar na barragem. Depois, então, vem as informações do empreendimento, razão social, CNPJ, endereço para correspondência. É muito importante que esse endereço seja um endereço não da minha propriedade rural, se for caso de propriedade rural, né? Porque muitas vezes eu não tenho como acessar ao correio, então é muito importante que esse endereço seja um endereço dentro da cidade, para que eu possa receber correspondências, tá? Vem o celular e o e-mail também na mesma forma, um e-mail que eu acesse com uma certa frequência, porque se houver qualquer solicitação de mais documentação, ela vai vir através desse e-mail, e até mesmo quando eu faço o cadastramento desta barragem através do QR Code, através desse link que é fornecido, a resposta para que eu tenha atendido esta notificação, ela vem por esse e-mail. Então, como é uma notificação, eu tenho aqui um prazo para atender também, eu tenho um prazo que ele já vem aqui, ó, ele vem um prazo de 30 dias, ele deixa bem claro que é um prazo de 30 dias. Se caso eu não atender no prazo de 30 dias, resultará em aplicação de penalidades administrativas prevista na Lei de Crimes Ambientais, que eu já falei para vocês também, no Decreto 6514, que é o decreto que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, colocando os valores específicos de cada multa e também de cada autuação, tá? Então, eu tenho um prazo de 30 dias. O que acontece? Muitas vezes o produtor ou o empreendedor, ele não tem conhecimento e não tem condições de responder no prazo de 30 dias. É uma notificação. Sendo uma notificação, se eu não tenho uma condição de responder em prazo de 30 dias, eu devo solicitar uma prorrogação deste prazo. Muitas vezes eu tenho que contratar um engenheiro, muitas vezes até está arrendada esta área, eu preciso conversar com o meu arrendatário para entrar lá. Então, tem várias situações, muitas vezes essa área não está próxima a mim, eu estou morando em outro local, mas eu preciso sim responder essa notificação no prazo de 30 dias, seja até mesmo para solicitar uma prorrogação. Eu necessito, porque senão não posso deixá-la correr solta, tá? E, então, como eu estava falando nessa questão do e-mail, da importância de ser um e-mail válido e que eu acesse com frequência, porque todos os retornos a respeito tanto dessa minha solicitação de prorrogação, quanto a solicitação que eu fiz o cadastro, ela vai vir através do e-mail. Automaticamente, quando eu receber essa notificação que o meu cadastro já foi recebido pelo órgão ambiental e teve esse retorno, eu devo guardar este número de protocolo para casar com a minha notificação e aguardar, então, as próximas análises do órgão ambiental. Tá? Vem outras informações, então, o nome da barragem, as coordenadas da barragem, a descrição do itinerário para chegar na barragem, isso é semelhante ao cadastro ambiental rural, porque o que muitas vezes o
o técnico do órgão ambiental, ele precisa ir fazer a vistoria, então é necessário ter uma descrição do itinerário para chegar na barragem. A situação de operação, se ela está ativa ou não, a finalidade desse barramento, então vai-se lá, então abre-se se ela é para paisagismo, se ela é para dessedentação, então tem vários itens lá, e daí o empreendedor deve colocar da que mais se enquadra nessa finalidade. A altura do barramento, a área do reservatório, o volume desse reservatório, o material da barragem, o tipo de estrutura da barragem, a condição de fundação, o vertedouro principal, o vertedouro secundário, se houver, possui descarregador no fundo, possui outorga de barramento, interferência de recursos hídricos, e, nesse caso, o número do CAR, na verdade, esse número não tem lá no QR Code, esse nós pedimos sempre quando nós vamos aqui na federação fazer algum tipo de análise, daí a gente pede o número do CAR também, porque daí nós verificamos com o CAR também esse cadastro para que ele seja igual. E como é que eu faço para solicitar a outorga do meu barramento? Conforme estabelece a portaria 46 de 2018 do Instituto Água e Terra do Paraná, empreendedores devem solicitar e atender a todos os requisitos necessários para regularização e obtenção de outorga de usos de recurso hídrico e outorga de barramento. Tá? Como que eu posso solicitar essa outorga de uso de terra? Ela é uma competência do Instituto das Águas do Paraná, né, que hoje é o IAT, está dentro tudo, né? O Instituto das Águas do Paraná está dentro do IAT. E eu já tinha falado para que ela serve, né? Então, para captação superficial de água e captação de água subterrânea, eu também tenho que solicitar essa outorga de uso, tanto para abastecimento doméstico, abastecimento público, abastecimento industrial, aquicultura, combate a incêndio, consumo humano, controle e emissão de partículas, dessedentação de animais, envase de água, extração mineral, irrigação, lavagem de areia, lavagem de produtos de origem animal, lavagem de veículos, lazer, limpeza, pesquisa e monitoramento, processos industriais, uso geral, lavagem de artigos têxteis, pulverização agrícola e rebaixamento de nível e resfriamento. No caso da intervenção e obra para barragem de acumulação e lançamento de efluentes, na caso de diluição de efluentes. Todos esses itens, essas situações, eu necessito de outorga. Vamos falar, então, aqui especificamente, hoje, como nós estamos falando de outorga, no caso, para barragens, vamos falar, então, de intervenções e obras, barragens de acumulação, que seria o cadastro para intervenções de obra. O que eu preciso fazer? Eu vou preencher um formulário, tá? Na verdade, hoje, esse formulário, ele já é totalmente digital, através do CIGAR. Então, eu vou fazer esse formulário já no CIGAR, tá? Indicando a opção cadastro de uso independente outorga. Localização do ponto de captação de água subterrânea em mapa, preferencialmente publicado por entidades oficiais, com escala de 1 a 25 a 1,50, com indicação da escala, da nomenclatura, da data da publicação do autor. E incluir os postos existentes no raio de 200. Anuência por parte da prefeitura, sempre que a obra pretendida resultar em alterações nas divisas administrativas municipais, e comprovante da inscrição cadastral CNPJ, quando o requerente for pessoa jurídica, e o CPF quando for pessoa física. Tá? Agora vamos falar, assim, alguns problemas que podem vir na questão, principalmente, de barragens de terra, tá? Quais os principais problemas que nós devemos estar atentos para que isso não tenha nenhum impacto nas nossas barragens. Percolação, infiltração ou depressão, que são aqueles aparecimentos de região úmida, de vegetação mais verde, sem motivo, aparentemente surgimento de água nas partes secas da barragem ou afundamento em qualquer ponto da estrutura. Tá? Falha na cobertura superficial da superfície da barragem, erosão superficial.
Então, o talude da barragem deve ser coberto com rocha ou com vegetação rasteira, como gramíneas. Falhas na cobertura ou nenhuma vegetação, como na imagem abaixo, pode provocar erosão superficial em destaque, capaz de destruir parte da estrutura da terra na forma da barragem. Tá? Então, aqui é só alguns cuidados, né? Alguns, de muitos, né? Crescimento excessivo de vegetação é outro cuidado que se deve ter. O crescimento de arbustos e árvores no talude deve ser monitorados e interrompidos, porque raízes maiores podem se tornar um caminho para a infiltração de água na estrutura de terra da barragem. Tá? Caso a vegetação já esteja em grande porte, é importante procurar um profissional habilitado para fazer a poda controlada, evitando que o apodrecimento das raízes também vá favorecer a infiltração de água. Obstrução e deteriorização de monges e vertedouros, tá? O monge e o vertedor de uma barragem são responsáveis por regular as cheias do reservatório e a vazão da água abaixo do barramento, e as estruturas devem estar sempre desobstruídas para manter a vazão ecológica do curso hídrico e evitar que reservatórios armazenem mais água do que projetado em caso de chuva intensa. Mais ainda alguns cuidados na questão da borda livre. A borda livre mínima é a distância entre o topo da barragem e o nível máximo da água, que o reservatório pode atingir em épocas de cheia. Por segurança, a borda livre deve ser estabelecida em um projeto e, caso ele não tenha sido previsto, ela deve ter, no mínimo, 1 metro para proteger a barragem de possíveis transbordamentos em situação de chuva intensa, ou o nível normal do reservatório deve ficar sempre abaixo da borda livre mínima. Trincas e depressões é outras coisas que deve se cuidar, e buracos de passagem de animais também. Tá? Buracos, principalmente erosões produzidas por animais, no caso formigas, cupins, tatus, pode facilitar a infiltração da água pela estrutura da barragem ou causar erosão na superfície. Então, aqui só para encerrando já a minha fala, né? As boas práticas para a segurança e conservação da sua barragem. Tenha sempre regularizado toda a documentação, manter sempre atualizado o plano de ação de emergência, o PAI de sua barragem, né? O que é esse plano de ação de emergência? Ele é um documento formal que é elaborado pelo empreendedor, no qual estão identificadas as situações de emergência e um potencial da barragem, estabelecido em ações a serem executadas nesse caso e definidos os agentes a serem notificados com o objetivo, então, de minimizar os danos de perda de vida. Então, seriam barragens com estruturas maiores. Não deve haver vegetação de médio ou grande porte, né? Acima de 10 metros, né? A área do talude e a crista deve ser revestida de grama, brita ou concreto para evitar deslizamento, modificações e ou erosões. A crista da barragem deve conter um sistema de drenagem para que não haja futuras infiltrações e manter constantemente os vertedouros desobstruídos, removendo galhos, folhas. Esse é um outro problema que faz parte da questão de manutenção da barragem. Então, eu tenho que manter o vertedouro desobstruído de galhos, folhas e outros objetos, principalmente quando tem muita chuva, tem que depois fazer essa limpeza. Atentar, então, para trincas, buracos, presença também de plantas aquáticas na barragem, que pode comprometer a qualidade da água e a vazão do vertedouro, portanto, é melhor retirar. Então, de formigueiros, que eu já falei. E uma outra situação muito importante é que se tenha sempre medidores de vazão e réguas de controle do nível de acompanhamento das variações do volume do reservatório. Eu penso que eu dei uma ideia geral para os senhores sobre a questão, principalmente, de cadastramento de barragens e o que está se cadastrando. Eu vou mostrar aqui, então, só um minutinho aqui. Apareceu para os senhores aí? Cadastro de segurança? Apareceu? Sim. Então, aqui, então, entra através, recebeu a notificação, esse é o número de protocolo que vai estar aqui, que é o da entrega
que foi atendida a notificação. Então, eu vou completando aqui com aqueles dados que a gente olhou naquela tabela em Excel. Eu vou online mesmo, eu vou já colocar o código da barragem, que foi aquele que eu recebi, o número da notificação, e vou inserindo todos os dados que de vertedouro, de talude, que eu já mostrei para os senhores. Por isso que é importante, eu sempre tenho falado assim para os empreendedores, primeiro faça aquela tabela lá, analisa aquela tabela e depois, quando eu tiver certeza sobre os dados que eu quero colocar, eu venho aqui, então, e automaticamente completo aqui online, porque no momento que eu completar, enviei, ele já vai vir um e-mail para mim dizendo que eu cumpri a notificação dentro do prazo. De novo, senhores, se eu não conseguir manter, acessar e responder essa notificação no prazo hábil, eu devo solicitar uma prorrogação. Outra questão que eu tenho notado que tem acontecido, produtores têm recebido notificações de barragem e a barragem não é dele, é do vizinho. Eu também tenho que, não é minha, eu não vou fazer nada, eu recebi essa notificação, não é minha, é do vizinho e veio errado para mim, para a minha propriedade. Não importa, eu tenho que acessar essa notificação, responder essa notificação, até responder que não é minha essa propriedade. Eu fico agora disponível para perguntas, senhores. Oi, Carla. Parabéns pela apresentação. Foi excelente. Nos trouxe bastante conhecimento. Fernando? Você está me ouvindo? Eu gostaria que você lesse as perguntas que estão no chat, porque eu voltei para o celular e não sei se você está me ouvindo. Sim, estou. Estou ouvindo, sim. Em primeiro lugar, Carla, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que deu para esclarecer muitas dúvidas que o pessoal tem e, graças a Deus, a nossa audiência foi muito boa. Ai, que bom. Deixa eu só... E o Renato perguntou aqui, eu estou agora abrindo o chat aqui, o Renato perguntou, é necessário ter estudo geotécnico da barragem? Veja bem, Renato, claro que sim. Então, é tudo o tamanho da barragem e a estrutura, qual o tipo de barragem. Então, é necessário, sim, em alguns casos, vai ser necessário ter um estudo geotécnico da barragem. Por isso, então, quando colocar os dados da barragem, então, nós partimos de duas situações, né? Nós podemos partir de uma situação de construção de barragens, onde um estudo geotécnico é de suma importância. Nós podemos partir também de uma barragem que já foi construída há algum tempo, né? Então, daí teria que ver como vai fazer esse estudo, mas se for necessário, o órgão ambiental deve solicitar. Carla, foi importante você falar sobre a verificação dos taludes com relação a bichos. Eu tive no estado de São Paulo um exemplo de um tanque de vinhoto que ele estourou devido à penetração de um tatu. E a gente só descobriu porque achamos um tatu morto no caminho da água. Pois é, então essas verificações é importante, eu repassei e finalizei, justamente porque esses cuidados que se tem que ter na manutenção e na conservação da barragem, né? Muitas vezes a gente esquece que a barragem está ali, às vezes é uma barragem com um cunho até paisagístico, mas mesmo com um cunho paisagístico, ela necessita também continuar com toda essa parte de manutenção. Ok. Outra coisa, cara. Quem tem tanques de peixe que foram desativados, precisa fazer o cadastro? Os tanques de peixe desativados, mas continua com esse, apesar de não estar com peixe, ele é uma represa de água, né? Então, se foi esgotado? Se ele já fez a outorga, muitas vezes, se ele já foi desativado,
Já foi desativado, não tem mais água nem peixe. Ah, não, daí sim, se ele já não tem mais água, já foi desativado, está sem água, daí não teria necessidade de um cadastro, porque ele já foi desativado, já não é mais utilizado para isso, né? Ah, ok. Aqui, então, Tem mais uma pergunta aqui, eu acho, né, isso. Carla? Da Lorena. Aqui, ó, Lorena, após o cadastramento, o próximo passo é entregar com pedido de outorga prévia, como prosseguir? Preciso de um responsável técnico? Veja bem, é necessário, sim, um responsável técnico. Quando for feita a outorga prévia, pelo tamanho, sempre o tamanho do empreendimento, né? Então, através do envio, eu mostrei ali o tamanho do empreendimento que não vai precisar de outorga, mas outorga de barramento, mas precisa de outorga. Então, tem uma parte do sistema, do SIGAR, né, que é o sistema eletrônico, onde ele solicita o engenheiro, o técnico responsável, e ele solicita até mesmo, muitas vezes, até uma RT, de acordo com o tamanho do empreendimento. Daí, cada caso é específico, né? Lorena, essa questão dos mesmos empreendimentos construídos há 20 anos atrás, é que os empreendimentos, muitas vezes, antes eram construídos e não tinham esse cuidado. Mas ele continua lá, então eu repassei ali que um dos fatores de risco também é a idade do empreendimento, né? Então, a idade do empreendimento e a manutenção dessa barragem, apesar de tem barragens daqui de 50 anos que eu peguei, mas qual é a manutenção, qual é o estado que está essa barragem? E isso vai ser, então, verificado quando tiver a vistoria da inspeção. O Raul aqui também fez uma pergunta. Quando uma é feita na área rural, pequenos rios, somos obrigados a manter a vazão ou podemos diminuir a vazão a jusante? E qual a percentagem permitida? Olha, essa é uma parte bem técnica que eu vou falar para vocês que eu teria que verificar bem, porque não sei qual seria a vazão específica, porque eu penso que talvez é muito do tamanho dessa barragem, né? Eu não sei se algum dos senhores poderia, mas eu não posso até verificar, pode deixar um e-mail aí, e eu verifico para não dizer algo que não tenho certeza, então eu verifico o que seria no caso específico dele, se ele puder, inclusive, me passar o cadastro ambiental rural dele, eu posso, então, daí verificar o tamanho da barragem. Se ele já tiver a notificação também, através do número da notificação, a gente também pode acessar todas as barragens do estado, então daí eu posso auxiliar ele nessa situação. Mas, assim, um número para dar agora, nesse momento, não seria correto eu dar, porque não tenho certeza. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Alguém mais gostaria de fazer mais uma pergunta? Fernando? Você está com o som desligado, Fernanda. A ideia hoje foi, não sei se eu cumpri, se eu consegui atender a demanda, mas a ideia foi mostrar um panorama geral, né? Um panorama geral de toda essa questão do cadastramento de barragem, o que é alguns conceitos importantes a respeito de barragem e da importância de quando nós fizermos, através de serem notificados e fizermos esse cadastro, da importância de nós termos segurança nos dados fornecidos, para que nós não tenhamos nenhum problema a respeito dessa situação. E também a importância de atender, porque é uma notificação, tá? E eu tenho que atender essa notificação até dizendo que eu preciso de mais tempo, ou que essa notificação, ou que esse tamanho de barragem não é de acordo com o que tem na minha propriedade, ou eu já desativei essa barragem, enfim, eu preciso, então, atender essa notificação. Carla, me diga uma coisa. A FAEP está fazendo a divulgação para a maioria dos agricultores, a maioria não, aos agricultores do estado que têm barragens ou lagoas ou curso d'água.
Eu pergunto para você, como não existe muita informação a respeito, a FAEP vai dar alguma assistência em termos de, não de fazer projeto, mas de orientar o produtor? Veja bem, ó, a FAEP, nós temos o sistema FAEP-Senar, né? O Senar, ele trabalha muito com a parte da capacitação, né? Então, nós tivemos algumas notificações há alguns anos a respeito de conservação e uso do solo. E muitos profissionais procuraram, que precisavam fazer um projeto de conservação e uso de solo para atender às notificações. E os produtores, então, eles reclamavam que tinham poucos engenheiros, né, que tinham o conhecimento ou que tinham know-how para fazer esse tipo para atender essa notificação, porque tem várias questões que tinha que atender e para atender essa notificação. O que foi feito? Foi feito, então, uma capacitação para técnicos, né? Especificamente para técnicos, para que esses técnicos pudessem atender esses produtores quando eles fossem notificados na questão de uso e conservação de solo, através da DAPAR, com um projeto técnico para que eles pudessem apresentar. Eu penso que, se houver uma demanda muito grande em termos de nesse assunto, é possível, sim, que nós levamos ao conhecimento do Senar para que ele possa, então, capacitar técnicos para atender essas demandas de barramento nessas questões de barragem. Ok, muito obrigado. Eu acho que vocês podem começar a pensar nisso, porque a quantidade de tanques é muito grande no estado. Sim. Alguém teria mais alguma pergunta? Fernando? Não, obrigado. Obrigado. E obrigado a você por ter me ajudado essa noite. Sim. Podemos encerrar, então? Podemos encerrar, então. Nossos Bem. agradecimentos à Carla e ao pessoal da FAEP pelo grande trabalho que eles estão fazendo. Bem, Carla, a sua apresentação ela foi excelente. Você tem um total domínio do assunto e você fez uma palestra bem objetiva e didática, né? E agradeço por você dividir esse conhecimento conosco. E, em nome do Instituto de Engenharia, na pessoa do seu presidente, Horácio Guimarães, eu, engenheiro cartógrafo Luiz Miguel, agradeço a participação de todos no evento que tivemos agora há pouco. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a presença de todos e poder levar essas informações, e nós estamos disponíveis lá no sistema FAEP-Senar. Quando precisar, pode ligar para nós lá, que nós atendemos o que for necessário. Muito obrigada por esta noite. Obrigado.